Bom dia, pessoal, tudo bom? Nós vamos iniciar mais uma aula hoje. A nossa aula hoje vai falar sobre fração, um assunto antigo, corriqueiro, que vai e volta. Fração é um dos assuntos que nunca vai deixar você na sua vida aí estudantil, tá? Ele vai acompanhar até sua vida acadêmica, porque é um assunto que vai adentrando dentro dos outros e você só tem que lembrar as definições, para que serve, como é que faz, como é que calcula, de onde foi que surgiu. Isso é que você tem que lembrar quando você for fazer o estudo de fração, quando você for utilizar fração. Então, vamos começar do início, né? Fração. Aí está meu nome é Odelice Ferreira. E o que é uma fração? Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão, onde o dividendo é numerador e o divisor é o denominador. Então, vamos entender um pouco esse conceito de fração. Toda vez que você ouvir falar de fração, fração está falando de divisão, tá? E toda vez que você tiver que dividir algo, vai estar falando de fração aí. Aí ele deixou aqui, onde uma divisão, onde o dividendo é o numerador, e o divisor é o denominador. Então, para quem não lembra, vamos imaginar aqui 4 dividido por 2. O 4 é o dividendo e o 2 é o divisor. Então, o 4 vai ser o seu numerador e o 2 vai ser o seu denominador, tá bom? Então, 4 dividido por 2 dá 2. Aí é o resultado da divisão da sua fração ou da sua divisão comum. Fração, a lógica, para nós compreender melhor. Quando dividimos uma pizza, por exemplo, estamos fracionando a pizza, tá? Cada fatia representa uma parte da pizza, ou seja, uma fração. Geralmente ela é dividida em 8 pedaços. Então, cada pedaço de uma pizza representa um oitavo de uma pizza. Então, analisa aqui comigo. Você tem essa pizza aqui, né? Você tem aqui 3 sabores. Vamos imaginar que esses dois aqui já foram comidos, não sabemos os sabores que é. Só que nós temos que entender o que é a lógica da fração. É uma divisão fracionada. Então, ela vai ter vários pedaços, essa divisão. No caso dessa pizza aqui, ela tem 8 fatias. Então, vamos supor que essas duas partes que está em branco foram partes que foram comidas. Se eu fosse perguntar a vocês é, qual é a parte que representa a parte que foi comida, né? Então, seria 2 pedaços. 2 pedaços foi consumido. Ok. Só que a sua pizza ela tem 8 pedaços. Então, o 8 ele vai ser o seu denominador e a parte que foi consumida é o seu numerador. Então, seria 2 oitavos, tá bom? Essa parte de verde aí, vamos dizer que é um pedaço de espinafre. Quantos pedaços tem de espinafre? 3 pedaços. Então, como é que você ia representar para mim essa questão da parte do espinafre? Você coloca 3 é o numerador, ou seja, a parte que fica em cima, e 8 é o seu denominador, a parte que fica embaixo. Vamos supor que essa amarela seja mussarela. Então, qual a parte que representa a mussarela? Uma fatia só. Se é uma fatia só, é um oitavo. E essas duas partes em vermelha, pode ser calabresa, de molho, seja lá o que a sua imaginação levar você a pensar. Então, são duas partes. Essas duas partes são 2 oitavos. Então, vamos lembrar. Foi fracionado o que aí? Foi fracionado os sabores. Você tem uma pizza com 8 pedaços e 4 sabores, por exemplo. Ou então, 3 sabores. Esses 2 pedaços que foi consumido foi mussarela. Então, isso que foi fracionado os sabores da pizza. Agora, a pizza ela só vai ter 8 pedaços. Ou seja, ela só vai ter 8 fatias. Independente do sabor que você escolher, ela só vai ter 8 fatias, tá bom? Agora, a parte que você escolheu, dos sabores que você escolheu, é a parte fracionada. Então, vamos seguir aqui as definições. Geralmente, em fração, você vai encontrar essa definição aqui. O símbolo AB significa de A para B, sendo A e B números naturais e B diferente de zero. Por que ele diz sempre que B é diferente de zero? Porque é uma divisão. Então, se B, que é o denominador, B é o de baixo, B é o seu dividendo, se B for zero, o resultado dessa fração é zero. Então, ele diz o seguinte, que A e B
são números naturais, tá bom? Quando ele fala em números naturais, quer dizer que são números positivos. Agora, se você está partindo dos números inteiros, vai ser número negativo. Essa fração também ela pode ter um valor negativo, tá? Conjunto dos números naturais, essa fração só vai ser valores positivos. Quando a gente fala de números inteiros, ela pode vir números positivos ou números negativos. E tratando de números racionais, você pode ter positivo ou negativo. Só tem que lembrar o quê? Que A é o seu numerador e B é seu denominador. E que B não pode ser zero, tá? Não pode ser jamais, em hipótese nenhuma. Então, um exemplo foi aí, 4 sobre 8. 4 é o seu numerador e 8 é o seu denominador. Vamos ver mais um exemplo aqui. A fração 8 sobre 2 é igual a 8 para 2, tá? Nesse sentido aqui. É o numerador, o 2, ele é o seu denominador, e o 8, ele é o seu numerador. Nessa fração 8 sobre 2, o 8 é o seu numerador e o 2 é o seu denominador. Quando você divide 8 dividido por 2, você vai ter o resultado igual a 4. Então, obtemos o quociente 4. Efetuando a divisão de 8 por 2, obtemos o quociente 4, que é o resultado, na verdade, né? Assim, 8 sobre 2 é o número natural e 8 é múltiplo de 2. Tudo bem. Quais são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Né? São os resultados das multiplicações ali do número 2. Já quando a gente fala das complicadas frações egípcias, a matemática ela possui uma história e a gente não pode discriminar ela, a gente não pode rejeitar ela, mesmo porque a matemática é uma junção de conceitos de várias civilizações. Então, quando você vai falar de fração, qual foi os primeiros a utilizar a matemática fracionada? Foram os egípcios. Então, os egípcios interpretavam a fração somente como uma parte da unidade. Por isso, utilizava apenas as frações unitárias. Por exemplo, uma parte mesmo, viu, galera? Se for 1 sobre 2, aí eles queriam representar 2 sobre 2, aí eles iam colocar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Para escrever as frações unitárias, colocava um sinal oval, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Em cima, isso aqui já estava representando uma fração, porque os egípcios eles usavam símbolos, eles não usavam valores numéricos. Tem que lembrar que os valores numéricos só veio a partir dos hindu-arábicos, que foi aí a partir dos hindu-arábicos, quando surgiu o nosso sistema de numeração utilizado hoje em todo o mundo, é que facilitou o entendimento da fração. Mas até a parte aí que foi nos egípcios, era um pouco complicado, sim. Então, ele colocava esse oval aí sobre o denominador. As outras frações eram expressas através de uma soma de frações de numerador 1. Imagine, numerador 1. Você queria representar 8 sobre 8. Você queria 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 8. Imagine quanta demora e quantos desenhos não tinha que se fazer naquela época. Os egípcios não colocavam o sinal de adição, nem de mais, nem de menos, entre as frações, porque os símbolos das operações ainda não tinham sido inventados. É como eu disse a você, a matemática ela foi surgindo através da nossa necessidade. Por que surgiu a fração? Porque houve a necessidade de dividir, tá? Dividir em partes iguais, então, assim, várias partes iguais. E os egípcios, eles adoravam construir, adoravam plantar. Então, eles eram pessoas que movimentavam bastante a terra. Então, obviamente que se eu tenho um pedaço de terra, e tem que lembrar que o Rio Nilo, ele enchia. Então, todo mundo queria plantar perto do rio. Só que quando o rio enchia, como é que eu ia saber qual era meu pedaço de terra, qual era seu pedaço de terra, o que, que tinha acontecido ali? Então, geralmente, eles demarcavam com cordas para saber qual era o pedaço de terra de cada pessoa. Só que depois eles começaram a fracionar em pedaços e também como eles gostavam de construir as pirâmides, vocês têm que analisar que eram várias partes iguais. Aqueles blocos, eles tinham várias partes iguais. Só que era dessa forma que eles representavam aí, eles representavam na unidade, tá? Então, 1 sobre 21, 1 sobre 12, 1 sobre 8, 1 sobre 2. E aí, por isso que fala que as complicadas frações egípcias, porque além de desenhar, era pela unidade.
Aqui eu já vou trabalhar um pouco sobre as transformações decimais, porque como nós estamos trabalhando no conjunto dos números racionais, vocês vão utilizar muito a transformação decimal, viu? Então, vamos lá. Eu tenho que lembrar o seguinte, que um número após a vírgula, minha base vai ser 10. Dois números após a vírgula, minha base vai ser 100. Três números após a vírgula, vai ser 1000, tá bom? Quatro números após a vírgula, vai ser 10.000. Nós vamos trabalhar com a base 10. Então, por exemplo, 15 sobre 10. Aí você vai olhar, o número 10 tem quantos zeros? O número 10 só tem um zero. Aí já mais uma dica para você, o número 10 só tem um zero. Se ele só tem um zero, significa dizer que é um número após a vírgula. Aí eu tenho 15 sobre 10, vai ficar 1,5. Aí eu tenho 31 sobre 100. 100 tem quantos zeros? 100 tem dois zeros. Então, se 100 tem dois zeros, eu vou ter duas casas decimais. Eu vou ter dois números após a vírgula. Então, vai ser 0,31. Aí eu tenho 7 sobre 1000. Quantos zeros tem o número 1000? Tem três zeros. Então, eu vou ter três números após a vírgula. Então, 7 sobre 1000 vai ser 0,007. Já os 5.825 sobre 10.000. 10.000 tem quantos zeros? Quatro zeros. Eu vou ter quatro números após a vírgula. Eu vou ter 0,5825. Vou ter 0,5.825. Aqui é para a gente revisar, basicamente, o que é fração. Para a gente ver como é a fração egípcia. Obviamente que se você tiver 8 sobre 4, você também pode simplificar, porque 8 sobre 4 dá 2. Nas frações egípcias também poderia fazer isso, tá bom? Você tem que lembrar que numa fração existe o denominador e o numerador. Para que serve toda fração? É uma divisão. Então, esses são os lembretes básicos de uma fração, tá bom? É os conceitos básicos de uma fração. Toda fração é uma divisão. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Eu posso simplificar. O que é simplificar? É quando eu divido tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Nesse caso aqui também nós vamos ter transformações decimais. Lembrando que eu só posso ter os denominadores 10, 100, 1000, porque nós trabalhamos com a casa, em transformação decimal, nós trabalhamos com a base 10. Então, você só tem que lembrar, se você tem um zero é um número após a vírgula, dois zero é dois números após a vírgula, três zero é três números após a vírgula, e assim sucessivamente, tá bom? É isso aí, pessoal. A dica de hoje vai ser sobre como o nosso cérebro aprende, né? Toda vez que a gente termina a nossa aula, eu estou dando uma dicasinha aqui para que vocês compreendam como é difícil estudar sozinho, ao mesmo tempo é facilitador, e como é que meu cérebro está absorvendo esses assuntos. O cérebro de vocês, ele só absorve 10% quando você lê. Então, quando você olha rapidinho assim, leu, o seu cérebro só registrou 10%. Quando você ouve, né? Olha o áudio aí no WhatsApp, ele registrou 20%. Quando você observa, você parou, analisou. Isso significa observar. Não é olhar, não, tá? Olhar é olhar. Agora, observar é quando você para, lê, olha, aí você tenta entender mais ou menos o que foi que aconteceu. O seu cérebro registrou 30%. Quando você vê e ouve, que é o nosso caso aqui, por isso que eu faço dessa forma nossas aulas, mas interativas para você ver e ouvir, o seu cérebro já registrou 50%. Então, eu já tenho garantia que o seu cérebro já registrou 50% da nossa aula. Quando a gente discute com os outros, discutir aí não é briga, não. Discutir aí no sentido de questionar, perguntar o porquê, o que foi que aconteceu, e vai perguntar para a mãe, pergunta para o pai, pergunta para o professor, e fala com a aluno, liga para o colega, e você entendeu? Então, isso é discutir. Aí o seu cérebro registrou 70%. Quando você faz, aí você registra 80%. Então, geralmente, a aula da professora, aí ela bota a aula e bota a atividade, porque você vai fazer. Então, se você vai fazer, você vai registrar 80%. E quando você ensina, o seu cérebro registra 95%. Então, só com essa aula eu tenho garantia que você viu, ouviu e fez. Então, eu já tenho garantia que você registrou 80% no seu cérebro do assunto que a gente está estudando, tá bom? Dá um okzinho lá no vídeo para eu saber que você assistiu. Tenha um bom dia, uma boa aula.